Olá, querida personalidade. Como é que tá você? Como é que tá o seu dia hoje? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre como nós podemos aprender o caminho para uma vida mais saudável, especificamente falando sobre estar saudável mentalmente, a nossa saúde mental. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada. Se você já é inscrito, deixe seu joinha, seu gostei, curte, comenta e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa. Por que eu decidi hoje falar sobre o caminho para uma saúde mental, um caminho para uma vida emocional mais saudável? Porque muitas pessoas, se não a maioria das pessoas, falam muito hoje em dia sobre doenças emocionais, sobre traumas, sobre transtornos. E é interessante que até mesmo muitas pessoas que têm formações como terapeutas, psicoterapeutas, psicanalistas, eles sabem identificar muito bem e são treinados para isso, para identificar as dores emocionais, né? As dores afetivas, os sofrimentos existenciais. Mas qual é o objetivo da gente identificar esses sofrimentos? O objetivo é trazer a pessoa para o campo saudável. Se ela está num campo que é doentio, é trazer ela para o campo saudável. Mas a pergunta que fica é: o que é o campo saudável? Você que está me assistindo aqui, talvez você tenha algum problema emocional, algum sofrimento emocional, algum transtorno, você está lutando contra isso, mas alguém já parou para conversar com você sobre o que é realmente saudável? Porque a doença parece que tem um quadro bem claro do que é a doença, mas o que seria algo saudável? Se alguém perguntasse isso para você, o que você responderia? Juan, essa foi difícil. Olha, para a gente poder começar a entender o que é saudável realmente na nossa vida, o que vai nos levar a uma saúde física, mental e emocional, a gente faz um exercício bem simples. Vamos comigo. Quando eu falo, quando eu falo em alimentação saudável, quando eu falo em alimentação saudável, o que que vem na sua mente? O que que vem na sua mente quando eu falo sobre alimentação saudável? Talvez você responda assim: Juan, quando você me fala isso, quando você me faz essa pergunta, vem na minha mente uma alimentação natural. Talvez comer mais verduras, legumes, comer mais frutas, me vem algo natural. E, em essência, é isso mesmo. Se você respondeu assim, respondeu corretamente. Então, o que que é o caminho saudável? O que que é o caminho da saúde? É o caminho que nos leva de volta para aquilo que é natural. Olha que coisa interessante. O caminho saudável, assim como a alimentação saudável, é aquilo que nos traz de volta as coisas naturais, nos traz de volta as coisas que têm a ver com a natureza, a criação natureza, e com a natureza do ser humano. Eu acredito profundamente que nós fomos criados e fomos criados com uma natureza, a natureza humana. Então, como você que está me assistindo aqui, que tem as suas dificuldades emocionais, que tem os seus problemas existenciais, que tem as suas dificuldades mentais, os seus transtornos, as suas dificuldades emocionais, pode fazer para ter uma vida mais saudável, mentalmente, fisicamente? Volte para aquilo que é natural. Tanto as coisas que têm a ver com a natureza humana, tanto as coisas que têm a ver com a natureza da criação. Voltar para isso. Juan, mas ainda está difícil, eu não sei por onde começar. Então vamos dividir? Vamos começar falando um pouco sobre as coisas que são de âmbito da natureza humana
E depois a gente vai falar sobre as coisas que são de âmbito da natureza como criação, tá bom? Daquilo que é natural. Por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar da terapia sistêmica. A terapia sistêmica, ela nos fala que nós temos algumas leis que o ser humano, quando está de acordo com essas leis, que são leis que estão de acordo com a natureza humana, quando a natureza humana está em ordem, a pessoa entra pelo caminho saudável. Então, isso é muito importante. Tem algumas coisas que não são negociáveis para nós, como ser humano, quando nós estamos falando de bem-estar. Por exemplo, vamos supor que você tem um problema na sua família, um problema muito difícil, que você não sabe como lidar. Seja você um casado, seja você pai, seja você filho. Entre outras coisas, as leis sistêmicas nos falam que as funções na família devem estar dentro da sua ordem natural. Como assim? Por exemplo, um pai fazendo a função de pai, uma mãe fazendo a função de mãe e os filhos fazendo sua função de filhos. Olha, uma ordem natural. Juan, mas isso é óbvio. É óbvio, mas sabe o que a gente observa muitas vezes? Ou na maioria das vezes, nos casos clínicos, nas pessoas que chegam até o consultório, as pessoas vivem em completa desordem funcional. Às vezes elas estão na família, mas, por exemplo, é a mulher que atua na função masculina. É ela que toma as decisões, é ela que leva as cargas emocionais da família. Muitas vezes é ela que traz ali a sensação de proteção para a família, que traz o sustento. Olha só, então uma função em desordem. Essa é a função natural? Não. A função natural é o homem fazer o seu papel como provedor, o homem fazer o seu papel como força de equilíbrio, o homem fazer o seu papel de preparar os filhos para seguir para a vida, o homem fazer o seu papel de proteção da sua própria família, de provisão para os seus. E o que que acontece quando essas funções estão em desordem e a mulher está fora do seu papel natural, que também tem a ver com cuidar. A mulher, ela é o coração da família, né? Ela vai trazer para a família tudo que é conexão emocional, vínculo emocional, que o homem ele já tem dificuldade, já não é a função dele natural. A função da mulher natural é trazer isso, essa sensibilidade, essa conexão. Um homem, ele pode prover para uma casa, mas a mulher é quem faz dessa casa um lar. Quando essas funções estão em desordem, elas não estão seguindo o fluxo natural da família. Quer ver um outro exemplo de algo quando está fora do natural também pode causar problemas dentro da família? Às vezes a família tem filhos, tem lá filhos. E, na verdade, quem manda na casa, quem tem autoridade na casa é o filho ou os filhos. Eles que mandam, o filhinho que tem a preferência do que quer comer, de onde vai ir, de se vão passear ou não, do que vão fazer ou não. Olha, outra função fora de ordem. A autoridade da casa não nas mãos dos pais, mas nas mãos dos filhos. E aí os filhos que vão ditar toda a dinâmica da casa, quando eles querem, do jeito que eles querem, da forma que eles querem. Se eles não forem atendidos, ninguém tem vida. Olha só, os pais em sujeição aos filhos.
Percebe como é uma ordem desnatural e o caminho saudável é o natural? O marido fazendo sua função masculina, a mulher fazendo sua função feminina e os filhos fazendo sua função de filhos, exercendo ali o seu lugar de filhos. Então, às vezes parece óbvio, mas o óbvio também tem que ser dito, o óbvio também tem que ser colocado em prática. Não é porque é óbvio que é menos funcional, ao contrário. Então, o caminho da saúde mental é você voltar para aquilo que é natural. Lembra, tanto da natureza humana quanto da natureza em si, da natureza em si. E a gente até falou sobre isso quando a gente pensa, falando agora do indivíduo, né? Falando especificamente para você que está aqui me assistindo. Quando a gente pensa em vida saudável, né, você pensa logo numa alimentação saudável. Então, como está a sua alimentação? Não nesse, Juan, mas eu como bem. Juan, muita gente fala isso. Juan, eu como bem, eu, eu me alimento bem, eu como várias vezes ao dia, eu como bastante. Mas você comer muito não significa que a sua alimentação é nutritiva. Você comer muito não significa que a sua alimentação é nutritiva. Às vezes você pode comer muita coisa, mas essa alimentação não dá para o seu organismo as vitaminas que você e os nutrientes que você precisa para ter um bem-estar, para ter uma vida saudável. Olha, volta para o natural. Percebe a ligação naquilo que nós estamos conversando hoje? Se está fazendo sentido para você, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha e comente se isso está fazendo sentido para você. Então, a alimentação saudável, ela é importante. O tempo que você tem para tirar o seu sono, para você dormir, para o seu corpo descansar, também é algo natural que precisa ser respeitado. Quando você desrespeita a sua alimentação, desrespeita o seu sono, o que que vai acontecer? Você vai deixar de ser saudável. Olha só. E vai gerar uma série de coisas, ansiedade, problemas emocionais, esgotamento mental. Por quê? Porque você saiu daquilo que é natural. Você forçou o seu corpo em uma situação desnatural, fora do caminho saudável. Até mesmo nessa questão do sono, é interessante, falando sobre aquilo que é natural, que tem a ver com a natureza, é interessante que quando nós acordamos, né, o nascer do sol, quando nós nos expomos ali por alguns minutos ao nascer do sol, às primeiras luzes da manhã, isso ajuda a regular a nossa química hormonal do nosso organismo. E aí, quando você se expõe nas primeiras horas da manhã, ali, ao nascer do sol, às luzes solares, depois, ao final do dia, no entardecer, você também se expõe ali à luz solar, isso organiza o seu sistema natural, o que nós chamamos de ciclo circadiano. Vai equilibrar a química hormonal do seu corpo. Não tem como dizer que aquilo que é natural, que a natureza não influencia no ser humano. Fora isso, durante gerações e gerações, os seres humanos têm usado das plantas medicinais, né, da fitoterapia, do uso das ervas medicinais para ajudar o seu organismo a funcionar melhor. E isso também é muito válido, claro, sempre fazendo com um profissional habilitado em consonância com o seu médico. Outra coisa que quando a gente fala sobre natural, natureza, é também fazer atividades físicas, né? Por quê? Porque as atividades físicas,
elas também vão atuar na química natural do nosso organismo. O nosso organismo vai começar naturalmente a produzir bons hormônios quando nós nos exercitamos, hormônios que vão nos ajudar a sentir mais sensações de plenitude, mais sensações de motivação, mais sensações de serenidade. Então, esse é o pensamento que eu quero deixar para vocês hoje, para vocês fazerem uma avaliação da vida. Será que a vida de vocês está indo pelo caminho saudável? Ou você está apenas se focando em tratar doenças sem se voltar para o caminho saudável? Fica aí a reflexão. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se fizer sentido para você, curta, comente e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa. Lembrando que nos dias 14 e 15 de março eu convido você para a nossa imersão Desperte a Sua Personalidade. Lá nós vamos falar sobre tudo que pode estar travando você e que você deseja entender para criar impulso e alcançar os resultados que você deseja. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você entrar lá no grupo. E como eu sempre digo, lembre-se, cuide-se, porque você também é importante. Um beijo no coração, fique firme, fique forte. Nos vemos em breve.